A Justiça Eleitoral de São Paulo suspendeu perfis de Pablo Marçal nas redes sociais. A decisão afeta a campanha do candidato do PRTB, que vinha subindo nas pesquisas de intenção de votos, em algumas pontuando em terceiro lugar no eleitorado da capital paulista. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. E a gente pergunta, Tiago, essa decisão foi motivada pelo partido de Tabata Amaral. Correto? Boa noite para você, bem-vindo. Correto, é isso mesmo, né? Começou pelo partido da Tabata Amaral, outros partidos também sinalizaram que caso ela não entrasse, o PSB, né, também entrariam com essa argumentação lá no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho esses meandros desse processo que afeta em cheio, né, essa eleição tão movimentada e tão visada que é a Prefeitura de São Paulo, afinal a maior metrópole, né, do país. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso mesmo, campanha é assim, né? Estava até demorando para aparecer esse tipo de situação complexa, mas que sempre ocorre nesse período eleitoral. A liminar concedida na sexta-feira pelo juiz Antônio Maria Patinho Zors bloqueia os perfis de Marçal em redes sociais, praticamente todas. O Instagram, o YouTube, o TikTok e o site oficial, que foram temporariamente suspensos, sabe até quando? Até o fim das eleições, ou seja, ele não poderá mais usar, pelo menos até o momento. A decisão também estende as atividades do candidato na plataforma Discord, que é uma plataforma semelhante ao YouTube, que quando ela é bloqueada, alguns influenciadores acabam usando ela como artifício, como segunda tela para buscar a sua audiência, né? Ocorreu muito com o caso do Alan dos Santos, depois veio o caso de outros influenciadores que migraram para essa plataforma. Ou seja, calaram o candidato que tem pouquíssimo tempo na campanha eleitoral do Rádio na TV, o PRTB. É o partido, você vai lembrar, do Levi Fidelix. Pois é, você aí que me assiste nesse momento, que não gosta do Pablo Marçal, que não se simpatiza com ele, pode até estar contente com a decisão. Mas quando esse tipo de atitude começar a aumentar, afetando inclusive o candidato que você mais se identifica, você vai entender tudo o que a gente está falando desde lá de 2022, nas eleições presidenciais. O Luciano Hang, por exemplo, dono das lojas Havan, conhecido como o velho da Havan, que nem político é, ele está até hoje sem rede social, a mando do TSE, na época presidido por Alexandre de Moraes. Aí você se pergunta, mas nós não somos uma democracia? Eu sei que campanha eleitoral, ainda mais em São Paulo, é muito pesada. Também sei que tem gente como Tabata e Boulos que se excedem, até o Marçal exagera. Mas que as punições elas sejam equilibradas, igual. Se chamar na sua rede que o cara é do PCC sem provas, você fica ativo? O outro fala uma bobagem parecida e é bloqueado? O outro incentiva os seus apoiadores a fazerem cortes de, sei lá, um debate, um programa e colocarem na rede social, também deve ser com a rede totalmente bloqueada? Ficam as perguntas, os questionamentos, né? O Pablo Marçal, que viu um crescimento expressivo em suas intenções de votos, nas últimas semanas criticou essa decisão da Justiça. Em uma live no Instagram da esposa, o candidato chamou a liminar de desconectada da realidade e afirmou que a ação visa impedi-lo de atingir o potencial eleitoral que, segundo ele, tem. Ele também acusou os opositores de tentar barrar a campanha dele por meio das manobras legais. Já a Tabata Amaral comentou que a decisão judicial revela suspeitas concretas sobre o uso de recursos ilegais por Marçal para impulsionar a campanha. Segundo ela, a decisão é um reflexo da necessidade de garantir uma disputa eleitoral justa e proporcional, e comparou a situação como um antidoping no esporte, sugerindo que Marçal violou as regras de uma competição. Marçal é o candidato que mais cresceu nas pesquisas e intenção de voto recentemente, estando tecnicamente em alguns empatado com Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Essa decisão liminar é apenas uma etapa desse processo e Marçal já anunciou
que ele pretende recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e, se for necessário, ao Tribunal Superior Eleitoral. O fato, gente, nos faz reforçar que nós estamos carentes, muito carentes, de uma legislação forte para determinar o que pode e o que não pode nas redes sociais durante um período como esse eleitoral. Ao que me parece, resoluções do TSE, ou seja, aquelas top-down que a gente chama, vindo de cima para baixo, não são suficientes. É preciso medidas mais amplas e debatidas, claro, com a sociedade. Afinal, se nada for feito e se a moda pega, muitos candidatos ficarão sem o direito de mostrar as suas propostas e até se expressar no meio de comunicação mais utilizado por todos nós, a internet, ou seja, logo, consequentemente, a rede social. Calar um, remover as redes sociais de forma abrupta, alegando dar igualdade a uma campanha, como a Tabata diz que isso está ocorrendo, é o mesmo que nós dizermos aqui que os ricos e os pobres todos têm os mesmos direitos nesse país. Portanto, o Pablo Marçal que veio, dessa vertente de rede social, tem milhões, milhares de seguidores no YouTube, vende cursos, plataformas. Ele não gosta de ser chamado de coach, mas ele acaba sendo, Agora está provando do próprio veneno, ou seja, está impedido de fazer aquilo que ele fazia na iniciativa privada como empresário, como coach, sendo impedido de fazer no ambiente eleitoral. E aí falta uma regra para isso, porque bloquear a rede, não chamar atenção. Por exemplo, a Tabata, em alguns momentos, acusa ele de ter vínculo, ou ele ou o partido, o presidente do partido, com o PCC. Bom, mas em período eleitoral a gente sabe que se você não tem prova, você não pode falar, ou se você fala, você é punido. Mas qual punição? A rede social dela está ativa, Talvez não houve representação do PRTB, mas se houver, vai ser cassada. Então, simplesmente parar, ainda mais um candidato que tem potencial, porque está chegando nas pesquisas em terceiro e a legislação permite a gente ter pesquisa eleitoral, Você proibir que ele se comunique é dar um freio na campanha dele, literalmente dar um freio na campanha dele. E aí isso não impacta na democracia. E se a população de São Paulo, a maioria da população de São Paulo, quiser realmente que o Pablo Marçal seja candidato, ele vai poder? Ficam os questionamentos, É isso que eu trago de reflexão. Falta realmente um mecanismo mais democrático, ao meu ver, que permita sim, aí sim, que todos concorram de forma igualitária.